Olá, pessoal! Hoje a gente vai estar tratando da última unidade da apostila de filosofia, que é a 21. Então, para conseguir concluir todo o curso acerca da filosofia, a gente vai tratar hoje do Foucault e da Hannah Arendt. Então, a gente vai dar uma aprofundada nesses filósofos e, de fato, concluir a apostila utilizada nesse ano. Então, vamos para a aula de fato. Bom, para começar, vamos falar sobre o filósofo Foucault. Então, aqui a gente tem uma foto dele aqui do lado. Ele nasceu em 1926 e acabou falecendo em 1984. Como eu disse, ele vai estar nascendo ali em 1926. Ele foi um filósofo, então, do século XX, francês. Ele foi acadêmico, então, suas ideias, a maioria delas estavam postas ali dentro da academia. Ele foi um acadêmico universitário e ele foi filho de médicos também. Então, ele pode ser considerado um filósofo, um historiador, um professor. Ele estava sempre inserido nessa área acadêmica e parte das suas ideias vai ter muita influência de Marx e de Nietzsche. Então, a gente vai conseguir reparar bem e até revisar algumas das ideias postas por esses filósofos também ali nas ideias de Foucault. E o Foucault, o que, é que ele vai estar pondo ali como ênfase na sua teoria? Ele vai colocar que ele era mesmo um filósofo que se intitulava como um arqueólogo do saber. Ou seja, o Foucault tinha muito interesse por como as coisas se constituíram ao longo da história, como que as pessoas de diferentes sociedades estavam vendo as coisas ou os conceitos de diferente maneira. Ele vai colocar isso, a gente vai começar a entender bem quando ele fala sobre a ideia do louco. Ele coloca o louco em diferentes sociedades, em quatro principais, foi visto de diferentes maneiras. Então, na Idade Média, ele estava visto como um sábio, e já na Idade Moderna, ele já estava visto como um sujeito muito solitário que não tinha verdades nas suas palavras. Então, Foucault vem colocando muita ênfase nas coisas que a gente consegue ver mudanças acerca do conceito ao longo da história para diferentes sociedades. E ele vai fazer isso com o poder também. Ele vai colocar que ali no século XVIII, por exemplo, o poder estava muito centralizado na ideia de Estado, só que o poder não está posto apenas no Estado, ele está presente em todas as relações sociais que a gente tem dentro da sociedade, ele não deve ser centralizado só no Estado. Então, ele vai focalizar bem nessa passagem do tempo e a mudança de significado dependendo da sociedade que as pessoas estão ali inseridas. A gente vai conseguir perceber muito bem isso na teoria de Foucault. Bom, parte das suas ideias vão estar acerca do poder. Foucault tinha muito interesse pelo poder, pela forma que ele se dá dentro da sociedade. Então, ele coloca muito dessas ideias no seu livro Microfísica do Poder, onde ele vai colocar que até o século XVIII a figura do poder estava muito centralizada naquela figura de Estado, como eu disse. Então, visto as transformações da sociedade, visto que as pessoas passavam conforme o curso da história, ela ia mudando. E quando a gente chegou na modernidade, a gente não consegue mais ver o poder apenas centralizado nessa figura de Estado. Então, ele coloca que na modernidade as pessoas passam a recusar essa centralização do poder apenas no Estado, porque ali o poder a gente já consegue perceber que ele está nos mais diversos âmbitos da sociedade. Então, ele está nos nossos níveis de relação, ele está entre as pessoas, ele está entre as instituições. Então, a gente vai ter uma teia mesmo de do poder se espalhando entre os diversos setores da sociedade, não só na ideia de Estado como estava posta ali no século XVIII. Então, reparem bem que ele vem traçando essa linha de diferentes perspectivas acerca das coisas pelo curso da sociedade, pelo curso da história. Então, vai mudando o significado. Ali na modernidade, a gente não vê mais esse poder apenas centralizado no Estado.
E ele coloca que como o poder está nos mais diversos níveis de relação, a gente vai ter essa teia mesmo de poder, que vai ser justamente o que ele entende por microfísica do poder. Então, o poder ele vai estar nas pequenas coisas, ele vai estar nas relações, ele não está em tudo, mas ele emana de tudo, segundo Foucault. Então, ele vai fazer uma boa ênfase assim no poder dentro da sociedade, que a gente vai ver mais pra frente também. Então, aqui a gente vai falar um pouco sobre as relações de poder. Então, como eu disse, a gente está inserido em diversas relações de poder, não é só no Estado, como as pessoas achavam ali no século XVIII. Aqui do lado a gente tem um esqueminha onde o indivíduo ele está no centro, mas não no centro do poder, no centro da influência que ele sofre sobre diversos poderes. Então, na escola, a gente tem uma figura que tem um poder maior dentro daquela instituição, na igreja, no trabalho, na nossa família. Quando a gente é pequeno, normalmente a gente vê nossos pais como aquela figura de poder dentro da nossa família, então a gente tem um certo respeito maior por aquelas pessoas, não só porque elas nos criaram, mas porque elas impõem as regras ali dentro de casa. Então ele coloca vários exemplos nesse sentido, para que a gente compreenda que o poder não está posto só no Estado. Ele está no Estado, mas não somente lá. E ele está em diversos setores da sociedade. Então, o Foucault coloca que o poder também está muito presente nessa ideia de vigiar e punir. Nesse sentido, ele vai colocar uma crítica bem forte ao sistema penitenciário, porque a gente teve uma centralização do poder, principalmente dentro dos presídios, onde desenvolveram um modelo que foi o sistema panóptico, que quem desenvolveu esse modelo foi justamente o Jeremy Bentham, que é simplesmente ter uma torre no meio e todas as celas em volta dessa torre. Então, o que a gente consegue entender? Quem está nessa torre consegue ver dentro de todas as celas. E as pessoas que estão nessa torre conseguem ver o que os presidiários estão fazendo dentro das celas 24 horas por dia, mas não só, em 360 graus. Então, a gente está vigiando e punindo, entendeu? Ele coloca muita crítica nisso, porque essa ideia de vigiar e punir, principalmente no sistema penitenciário, está posta de uma maneira bem ruim, no sentido de que aquele sistema ali carcerário não está presente para ensinar, para educar. Ele está posto ali para punir. E isso faz com que as pessoas consigam, na verdade, não consigam sair daquele sistema e continuem no crime. Então, a cadeia ela acaba rotacionando aqueles indivíduos porque eles não vêem motivo para sair do crime, uma vez que aquela situação não lhe ensinou nada. Essa punição só fez criar um motivo de raiva, e isso é extremamente complicado no sentido de que o sistema penitenciário deveria educar as pessoas para que elas voltassem a conviver em sociedade e não cometessem os mesmos erros, os mesmos crimes. Mas com essa vigilância, com esse poder tão presente na sociedade e no sistema carcerário, por exemplo, que é o exemplo que ele está dando aqui para a gente, o presidiário não consegue sair dessa situação e acaba perpetuando o crime que é imposto ali. Então, Foucault vai fazendo uma crítica muito forte nisso, porque o Estado justamente não promove uma educação para esses presos, porque isso gera custo. Então, acaba que a gente fica nesse modelo vicioso de as pessoas não conseguem sair do crime. Bom, assim como a ideia de poder passada por diversas sociedades, com diferentes significados, o Foucault vai colocar que a ideia de loucura também foi assim. Então, o Foucault vai vir estudar a história da loucura, a história do louco, ao longo das diversas sociedades. E ele vai colocar 4 tipos principais assim de loucos, principalmente, na verdade, começando ali na Idade Média. O louco ele foi colocado justamente como uma pessoa muito sábia. Por quê? Pensando na Idade Média, as pessoas viviam ali muito na zona rural, muito em feudos,
Ou seja, a gente tinha um feudo ali e quem estivesse próximo àquele feudo tinha uma ideia de proteção. As pessoas que estavam em conjunto ali em volta daquele feudo, naquela zona rural, estavam protegidas. Então, eles se sentiam confortáveis ali. Era um lugar seguro, de fato, tinha muita segurança para aqueles camponeses, para aquelas pessoas que estavam inseridas ali naquele meio rural. E as pessoas que justamente se desvinculavam disso e saíam, não moravam perto dos feudos ou então saía de lá por algum motivo e ia viver por longe, foram as pessoas consideradas loucas. Porque pensa, se ali era um lugar seguro, a pessoa que se desvinculava daquele lugar estava a fim de correr um certo perigo. E aí as pessoas inseridas na Idade Média entendiam que o louco era aquela pessoa que saía de perto dos feudos, onde tinha proteção, e ia para outros lugares. E ele é entendido como sábio porque ele teve essa coragem, né, de sair de perto da proteção e ele foi buscar conhecimento em outros lugares, não ficou preso ali àquela região. Então ele tinha muito conhecimento acerca do mundo, não era só aquele conhecimento que estava ali posto ao redor do feudo, onde as pessoas estavam e se fixavam ali para estarem seguras, sabe? Ele saía justamente desse local e ia procurar conhecimento em outras áreas. Então as pessoas entendiam que essas pessoas loucas que saíam dali tinham uma palavra visionária, era uma pessoa de fato sábia, justamente porque ela viveu outras coisas que as pessoas que estavam ali inseridas no feudo não viveram. E daí, ao passar do tempo, a gente entende ali que na Idade Moderna, com o Renascimento, a palavra do louco vai ser vista como mais restrita, porque ela não tem todo esse conhecimento que estava posto ali com a convivência de mundo fora daquele feudo, então a gente vai entender que na Idade Moderna a palavra do louco vai estar mais restrita. No período clássico, o louco vai ter a sua palavra mais isolada, ele vai ser mesmo um sujeito mais isolado, tratado até como criminoso. E no século XVIII em diante, que é justamente o século até agora, a partir do século XVIII até agora, a gente entende a loucura como uma pauta médica. Então, a gente vai entender que o louco precisa de cuidados médicos. A gente entende, de fato, a loucura como uma doença. Então, ele tem que ser tratado, o louco ele tem que ser tratado como um doente mental. Então, focalizem bem nessa descrição que o Foucault coloca, porque ele vem justamente trazendo que a cultura ela vai ser bem resultado da sociedade. Então, assim como o padrão estético, por exemplo, o padrão estético dos anos 60, que até não é muito distante da gente, já é totalmente do que a gente tem agora. Então, é importante frisar esse curso da sociedade, como que ele vem mudando os conceitos. A gente teve, principalmente aqui, sobre a ideia de loucura e sobre a ideia de poder. Então, vai estar sempre rotacionando os significados acerca de conceito, acerca das coisas, justamente com a vivência das pessoas em diferentes sociedades. Aí Foucault também coloca muito das suas ideias no livro Vigiar e Punir, que é justamente o que eu falei sobre a prisão no sistema, o sistema carcerário. Então, essa questão do vigiar e punir vai colocar que a gente é vigiado o tempo todo. A gente está sendo vigiado na escola, na igreja, caso a gente frequente, pelo Estado também. Então, a gente é muito vigiado por todas essas coisas, lembrando dessa questão que a punição aterroriza muito o criminoso, ela é extremamente violenta, ela não contribui para a educação. Então, Foucault coloca nesse livro muita ênfase no sistema carcerário e também no sistema mais ocidental, principalmente, que é onde foi criado, eu disse, aquele sistema de vigia, onde a gente tem uma torre e as celas ficam todas em volta dessa torre para que uma pessoa consiga vigiar o que estão fazendo dentro das celas. E isso não foi usado só no sistema penitenciário, a gente tem isso em diversas escolas,
em faculdades e diversas instituições, não está posta apenas no sistema carcerário. Então, nesse livro, o Foucault também coloca muita ênfase e parte do ponto de partida, que é justamente as transformações políticas, econômicas, sociais, lá na França desde o século XVIII. Então, esse livro é extremamente popular do Foucault, que é onde ele inova muito, assim, com as suas ideias acerca do sistema carcerário e dessa questão da vigia, da punição, do poder e até do louco, né? Como a gente pôde ver. Bom, aqui a gente vai falar um pouco agora sobre a Hannah Arendt. Aqui do lado a gente tem uma foto dela. Ela nasceu em 1906 e acabou falecendo em 1975. Então, ela é até que atual, a gente. Não é muito distante, não. Bom, como eu disse, a Hannah vai nascer em 1906, na Alemanha, e ela vai ter origem judaica, então vai ser muito importante a origem dela em parte da sua teoria, vai dizer muito sobre o que ela estava escrevendo ali. Ela se formou em filosofia, então ela vai, primeiramente, ela vai seguir essa linha mais filosófica mesmo. Ela defende a tese e o conceito de amor em Santo Agostinho, então numa linha mais filosófica mesmo, mas com o curso da história, ao passar do tempo, em 1933, o nazismo consegue chegar ao poder com Hitler e tal. Então, com a ascensão do nazismo, ela foi proibida de defender a sua segunda tese. Então, o que aconteceu? Ela saiu da Alemanha, teve que ir para os Estados Unidos, como eu disse, ela tem origem judaica, então esse momento foi extremamente conturbador para ela. Ela teve que ir morar nos Estados Unidos e de lá ela começa a desenvolver uma linha mais teórico-política, não só filosófica. E a Hannah, uma curiosidade é que, assim, a Hannah não gostava muito de ser chamada de filósofa, ela gostava de ser referida mais como uma pessoa que trabalha com teoria política, assim, e não só filosofia. Bom, a Hannah vai tratar bastante do movimento totalitário e principalmente aqui nessa questão como a sociedade de massas se comportava, como ela era influenciada, como ela tinha presença no movimento totalitário. Como eu disse, a Hannah presenciou, né, a ascensão do nazismo ao poder, então, e ela tinha origem judaica, então ela vai fazer uma forte crítica ao movimento totalitário, mas não só, ela vai colocar muitas das suas características, como ele se dava, como ele se perpetuava, como ele conseguia se manter ali. Então a Hannah começa a diferenciar e ela entende que os conceitos, no caso, ela começa a diferenciar, ela vai entender que o movimento totalitário, ele não vai ser um movimento isolado, ele vai ser quando a gente tem uma ditadura totalitária, é uma coisa imposta muito forte, não é apenas um movimento, o movimento autoritário vai se diferenciar do totalitário, então enquanto o primeiro, que é o autoritário, ele vai ter uma certa liberdade de pensamento, ainda que muito restrita, sendo, por exemplo, sujeita a prisões, sendo sujeita à tortura, onde as pessoas passam por essas situações mais conturbadas, mas ela ainda vai ter uma certa liberdade mais de pensamento, não de ação, mas de pensamento. E ela vai excluir muito o individualismo das classes. Então a Hannah vai bater bem nessa tecla, fazendo com que a sociedade seja vista de forma mais, não global, mas de forma mais coletiva, sabe? Ela vai colocar também que o movimento autoritário vai manter uma liberdade de pensamento, como eu disse, mais restrita. E o movimento totalitário, a gente justamente não vai ter uma liberdade de expressão. Vai ser um movimento muito repressivo, muito complicado mesmo. Então, ela diferencia o movimento autoritário do totalitário, como está posto aqui. Então, para Hannah, o totalitarismo vai depender muito das massas, porque ele vai se desenvolver em grande população, em cidades maiores, em países de maiores populações,
Então, acontece que nos países com índice demográfico menor, vai ser mais difícil de o totalitarismo se desenvolver, porque, como eu disse, ele precisa das massas, porque a massa vai vir pensando como um todo, ela vai excluir esse individualismo. Então, a Hannah cita até o Hitler, ela fala que ele foi o protagonista do nazismo, mas seria muito difícil dele acontecer se a gente não tivesse a presença de uma certa massa apoiando esse líder totalitário e as suas ideias. Então, o Hitler não ia conseguir fazer uma ditadura se ele não tivesse o apoio das massas. Então, essas massas elas vão estar reproduzindo os discursos da elite. Mas não só da elite, de todas as classes que elas pertencem. Então, a Hannah vai colocar bastante ênfase nas massas, no processo totalitário. Ela coloca que as massas não vai possuir um apreço à violência, mas ela vai estar culpando o outro, ela vai estar fazendo a presença de discurso de discurso carismático. Então, ela vai estar reproduzindo tudo aquilo que o líder totalitário estava passando a ela. Então, é extremamente complicado nesse sentido que o líder ascenda sem as massas. Então, a gente consegue perceber muito bem que as massas vêm se apropriando dos discursos carismático, demagogo, assim, desses líderes que vão fazer discursos apropriados pela massa. Então, sendo assim, os líderes gostam e precisam das massas assumindo esse discurso totalitário. Então, como eu disse, as massas vão ser muito guiadas por essa propaganda de líderes. Então, a gente tem um exemplo de Hitler, ele ia para praça fazer discursos para as pessoas, gritavam, colocava ênfase naquele discurso, naquela propaganda, e há uma influência psicológica nisso. O líder carismático totalitário, assim, ele vem agindo de uma forma com que se ele fosse a única solução daquela situação. Como a gente sabe, o Hitler ascendeu um momento extremamente complicado, onde tinha pessoas passando fome, crise política, econômica. Então, eles ascendem como uma salvação, como se fosse uma espécie de Deus que ia salvar aquela sociedade e aquelas pessoas, aquele país. Então, como eu disse, o líder totalitário vai precisar dessa massa e assim ele vai excluindo essa participação individual. Então, segundo a Hannah, os movimentos totalitários não vão estar só presentes no campo da direita, como a gente vem associando na maioria das vezes. Segundo ela, eles podem estar presentes no campo da esquerda também. Ela coloca que é bem importante a gente frisar isso, porque normalmente as pessoas associam o movimento totalitário apenas a movimentos de esquerda. Então, desculpa, movimentos de direita. Então, ela vem frisando que eles podem estar presentes sim no campo da esquerda. E, como eu disse, só para frisar bem, o movimento totalitário ele vai se construir através dessa propaganda. Ele vai chegar ao poder como um salvador da pátria mesmo, como a única solução para aquela sociedade, para aquelas pessoas, como um messiânico mesmo, que iria resolver todos os problemas. Sendo assim, segundo a Hannah, para o totalitarismo de fato, o líder é posto como onipotente e onipresente. Até porque, quando não for o líder lá presente em praça pública, por exemplo, fazendo o seu discurso, pegando voto, comendo de fato a mente das pessoas, as massas podem representar eles. Como eu disse, elas se apropriam desse discurso totalitário imposto ali pelo seu líder. Então, ele vai estar onipresente nesse sentido. Ainda que ele não esteja ali, as massas vão estar representando eles, visto que elas se apropriam desse discurso que muitas vezes elas não compreendem. Só vê esses líderes totalitários como messiânicos salvadores da pátria, então reproduzem esse discurso e faz com que o totalitarismo consiga se manter naquela sociedade, visto que até as massas se apropriaram desse discurso, muitas vezes não compreendido por elas.
Então, como está posto aqui, quando o líder não está presente, as massas vão estar lá reproduzindo seu discurso. Então, pessoal, é isso. A gente chegou ao fim da apostila número 3 de filosofia. Espero que vocês tenham compreendido a Hannah e o Foucault. Qualquer dúvida podem mandar nos comentários. E basicamente é isso. Espero que tenham compreendido e até a próxima.